Olá, é um prazer muito grande para mim estar aqui de volta, falando de uma das atividades que eu mais gosto, né, que é o xadrez. E na presente oportunidade, nessa conversa que a gente vai ter hoje, eu vou ensinar o último movimento especial. Nós já aprendemos o movimento das peças, um movimento especial que é o roque. E hoje eu vou ensinar mais um movimento interessante, dentro do contexto do xadrez, obviamente, para não ficar um estudo chato, que é uma tomada do peão chamada tomada en passant. Tá legal? Então, sem muitas conversas, vamos lá para o nosso cenário de aventuras. Vem comigo. Muito bem, agora estamos aqui de volta no nosso tabuleiro, no nosso cenário, nas nossas grandes aventuras, nossas grandes batalhas. Ele já está montado, mas logo no comecinho, não abra mão do prazer de arrumar as peças bonitinho. Você vê os grandes profissionais, todos eles já vão experimentar o prazer do xadrez em arrumar as peças direitinho, logo no comecinho, tá? Alguns gostam de cavalo assim do lado, outros para frente. Qual é o jeito que mais te agrada? O interessante é logo de comecinho não colocar as peças de qualquer forma, mas com carinho, com zelo, afinal de contas, é o seu exército. Muito bem. Então nessa oportunidade eu vou ensinar para você mais alguns detalhes técnicos do xadrez, alguns movimentos importantes. Reforçar a ideia fundamental da fase inicial do xadrez, que é a abertura. E não existe forma melhor para desenvolvermos isso daí do que estudando partidas, né? Então as partidas geralmente são anotadas naquela linguagem algébrica que nós já conversamos, e geralmente nos livros elas já vêm anotadas com comentários. Então é interessante ter aí na sua casa, né, no seu escritório, um espaço onde você monta o tabuleiro, pega lá o livro, né? Pega um livro onde tem lá a partida e com tranquilidade vai apreciando ali, né, o desenvolvimento das ideias, para que essas ideias façam parte também do seu conteúdo, uma vez que você descobriu a ideia também é sua, para você aplicar, seja em jogos amistosos ou em campeonatos que você vier a participar aí no futuro. Então, como eu gosto bastante do xadrez como arte, eu escolhi como partida para nós salientarmos alguns detalhes da abertura, uma partida jogada pelo grande xadrista do passado, do século XIX, Paul Morphy, um norte-americano que teve uma carreira meteórica no xadrez, mas deixou uma marca registrada de criatividade e beleza profunda. Até hoje impressiona acompanhar as partidas aí do Morphy. Então eu fui até lá na biblioteca, peguei a minha coleção aí das partidas do Morphy e não tinha outra para escolher senão aquela partida que ele jogou no intervalo da ópera O Barbeiro de Sevilha, né? O Conde de Brunswick tinha um camarote lá, convidou o Paul Morphy e chamou também um colega, né? O outro nobre, Zoard, e eles jogaram ali uma partida, né? Os dois em consulta contra aí o Paul Morphy, no intermédio da ópera O Barbeiro de Sevilha. E em mesmo tempo curto, sendo um local ali onde a diversão maior era a ópera, aconteceu uma verdadeira obra de arte com muita coisa para a gente aprender. Então vamos à partida. Morphy joga E4, com a ideia clara de ocupar uma das casas centrais com o peão e monitorar a outra. Os nobres replicam com a mesma ideia, E5. Tá bom? Morphy aproveita a oportunidade, cavalo F3. Qual que é a ideia do cavalo F3 mesmo? Desenvolver o cavalo com ganho de tempo. Eu estou atacando aqui, ó, este peão. As pretas precisam fazer alguma coisa a esse respeito. Já é interessante aqui uma dica de abertura importante. Qual é? Tentar desenvolver os cavalos antes dos bispos.
não implica que esse movimento aqui é um movimento ruim, que é a abertura do bispo. Não. Ele só é menos dinâmico, talvez, do que esse aqui, que ataca o peão aí com ganho de tempo. No xadrez, tudo depende da posição, é relativo à posição. Mas é um bom hábito, no começo, quando estamos aprendendo os domínios aí da abertura, ter algumas regras que nos guiam. Uma delas é desenvolver o cavalo antes do bispo. Desenvolver o cavalo sempre voltado também para a nossa região central. Aproveito a oportunidade já para questionar um outro lance. Qual é? Mover peões nas laterais. Peões nas laterais parece uma movida descomprometida, que não vai prejudicar a sua posição, mas ela tem uma única justificativa. Eu não sei o que fazer, logo eu mexo um peão da lateral, porque não vai me comprometer a posição. Isso não acontece. Compromete bastante. Então toda movida que você for, todo lance que você for fazer, tem que ter um objetivo. Esses objetivos vão ficarem melhores com o passar do tempo. Mas prefira sempre fazer o quê? Mover peões voltados para a região central, cavalo antes do bispo. É o que a gente aprende já nesse comecinho. Os nobres replicam D6. D6 é conhecido como a defesa feridor, em homenagem a um grande enxadrista do passado, Feridor, que inclusive tem uma frase famosa, ele fala que o peão é a alma do xadrez. Esse lance D6 cumpre a função de defender o peão de E5, porém ele limita o bispo aqui, ó, que estava com uma diagonal livre, agora ele tem um movimento mais limitado. Então ele é um movimento muito sólido, a gente diz, tá? Em comparação a cavalo C6, que é mais dinâmico. De qualquer forma, os nobres tinham diante de si o grande Morphy. Então é natural que tenha um pouquinho de sobrecautela. Aqui, ó, D6. Morphy aproveita a oportunidade imediata para expandir o seu domínio central, jogando D4. Bom, o cavalo, obviamente, desenvolve um papel importante nessa luta pelo centro. Os condes, então, decidem eliminá-lo, executando esse lance, bispo G4, que é conhecido como cravada. Por que cravada? Porque, olha só, o cavalo, se ele sair, tem um custo muito alto. Que custo que é? A captura da dama, tá? Então, nós dizemos que o cavalo está cravado aí nesta posição. A ideia das pretas, obviamente, qual é? Eliminar essa peça ativa aqui ou restringi-la. Morphy, então, segue seu plano e continua sua expansão central. D toma E5. Observa que, se eles recapturam de peão, eu posso imediatamente trocar as damas e esse cavalo não ficará mais cravado, né? O que as pretas já antecipam essa situação e tomam esse ativo cavalo. Bispo toma F3. Dama toma F3. E agora recaptura um peão. Muito bem. Vamos respirar um pouquinho e avaliar a situação no tabuleiro. Observe que no tabuleiro há equilíbrio material. Como é que eu sei? Bom, primeiro de tudo, eu não comparo a situação das peças fora no tabuleiro. O importante é avaliar a situação no tabuleiro. É erro comum olhar as pecinhas que foram retiradas. Quem está fora do jogo, está fora do jogo. O que importa é a situação aqui no tabuleiro. Vamos observar a situação aqui. Eu tenho equilíbrio material, mesmo número de peões. Se eu assumir que o cavalo e o bispo têm valores relativos iguais, então eu também tenho um equilíbrio material com relação ao bispo e cavalo. Torre e torres, dama e dama, está tudo em ordem. Porém, as brancas têm um domínio claramente maior sobre o tabuleiro. Vejam como as posições, as peças das brancas respiram maior mobilidade. Tanto de um lado como de outro, eu tenho possibilidade de rapidamente realizar o roque. Os bispos já têm grandes diagonais ao seu dispor. As brancas aqui já se encontram numa situação melhor. E para aumentar ainda mais a sua pressão, o que elas fazem? Jogam bispo C4. Bispo C4 é um movimento de desenvolvimento. O bispo agora tem mais casas ao seu dispor, mas existe algo mais crítico. Qual que é? A ameaça a esta casa aqui, ó. Esse peãozinho está defendido apenas pelo rei,
que no começo da partida é um péssimo defensor. Afinal, o objetivo do jogo é dar checkmate ao rei. Então observe que se fosse o lance das brancas, elas tomariam aqui e dariam checkmate. Por quê? Porque o rei não pode tomar o agressor, que está defendido pelo bispo, e não tem como fugir, porque a dama domina as casas de fuga. Situação de captura irreversível, ou seja, checkmate. Então uma ameaça grave, gravíssima, logo aí no sexto lance, o que demonstra que as brancas estão melhor desenvolvidas e com um amplo domínio de espaço, ou seja, eles estão com vantagem já apreciável. Muito bem. As pretas vêm, interpõem o cavalo, defende, realizam um lance excelente de desenvolvimento e impedem aqui a ameaça. As brancas continuam exercendo pressão, jogando dama B3. Agora nós temos aqui, ó, o bispo alinhado com a dama, ameaçando novamente quem? Essa casa fraca aqui de F7. Essa combinação de dama com bispo, nessa ordem, é chamada de bateria. Então, as brancas construíram uma bateria aqui de ataque contra o rei das pretas. Tá? Sempre que for construir uma bateria, colocar a peça de maior impacto de movimento, no caso aqui a dama, né, atrás da peça de menor valor relativo, que é o bispo. Um ponto que é interessante chamar a atenção aqui é que no decorrer da partida percebe-se que a dama está indo e voltando, mas isso não é uma atitude interessante para o principiante no começo da partida. O Murphy não escolheu mover a dama aqui e ali logo no começo. Ele só está movendo a dama porque ele está aproveitando oportunidades. É sempre interessante deixar a dama quietinha no começo da abertura. Ela é uma peça de reforço, de suporte, não é uma peça de ataque imediato. Então, anota aí mais uma regrinha, uma boa prática de abertura. Não mover a dama na fase inicial da partida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ficar passeando com ela, expondo a dama a uma possível captura acidental, e aí o jogo já acabou imediatamente, porque é uma perda irreparável logo no começo da partida. Murphy está fazendo isso porque ele está aproveitando oportunidades da posição nesse caso particular. Geralmente, quando se joga abertura bonitinho, tanto de um lado como de outro, essas oportunidades não acontecem. Tá? Então, dama B3, atacando ali o peão F7. Preciso trazer mais um defensor. Qual que é o defensor? Dama E7. Veja que desconforto está a posição das pretas. Esse bispo já está bloqueado pela dama, já não tem como se mover facilmente. As brancas, logo no comecinho, já estamos aí no sétimo lance, está sob forte ataque. Tudo culpa do quê? De um erro de mobilização na abertura. Então é possível sim perder a partida logo no comecinho. Qual é o caminho mais curto para se perder uma partida no comecinho? É jogar-se o lance sem ter uma razão, um plano por trás. Agora o nosso plano de abertura sempre é o quê? Tomar o centro, mover as peças voltadas para o centro. Esse é um bom plano, é uma boa prática que rende frutos. Não seguir isso daí é passar por problemas, sufocos e eventualmente derrota, como está acontecendo aqui no tabuleiro. Tá legal? Então, dama E7, Murphy poderia ter ganho, né? Agora, imediatamente, fazendo o quê? Tomando aqui, cheque, a dama toma, e ele tomaria aqui, ganhando a torre, destruindo a posição aí do adversário. Tá? A perda da torre é irreparável, o rei está exposto, a partida seguramente já estaria decidida. Porém, estamos falando da concepção de um artista. Segundo o próprio Lasker disse, um dos grandes campeões do passado de xadrez, essa forma de ganhar mais exata não combinaria com o estilo artístico do Paul Murphy. Ele prefere fazer o quê? É por isso que eu escolhi essa partida. Um lance de desenvolvimento. Cavalo C3. Desenvolvimento acima de tudo. Então, esse cavalo em C3, já defende esse peão aqui, monitora uma posição central, no futuro podendo eventualmente vir para cá, ameaçando a dama, ou vir para cá, ameaças ao campo inimigo. Ou seja, Murphy
abre mão de um ganho imediato de material em troca de um ganho dinâmico de posição, colocando a posição, mais pressão na posição, desenvolvendo uma peça. Então esse é o objetivo de eu estar dividindo essa partida com vocês. Qual é? Valorizar o desenvolvimento da peça. O desenvolvimento da peça, ele é fundamental e muitas vezes mais importante do que o ganho material no começo da abertura. Tá legal? Então, cavalo C3, C6. Agora não dá mais para tomada porque a dama está defendendo ali. C6. Bispo G5, mais um lance de desenvolvimento, que agora tem uma peculiaridade. Qual que é? Cravou o cavalo, ou seja, tem uma cravadura. Então, além desse lance ser um lance de desenvolvimento das brancas, ele também restringe o movimento ainda mais das pretas. Vamos apreciar a posição. Nós temos equilíbrio material, ninguém está ganhando peão de ninguém, mas a posição das brancas é claramente, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista dinâmico, mais interessante. As peças gozam de uma vitalidade de movimentação impressionante. Tudo isso por quê? Porque o Morphy entende que o desenvolvimento das peças voltado para o centro, aumentando o seu raio de ação, é uma vantagem muitas vezes decisiva, como já é nessa partida. Não tem muito o que sugerir aqui para as pretas. Já está numa situação bem complexa, porque está bem restringida a situação. No desespero, jogam B5. Alguma coisa aqui eu preciso fazer para deixar minha posição mais livre. E aí entramos na concepção de um artista, né? A posição das brancas é tão favorável, que ela pode se dar ao luxo de entregar material, ou seja, sacrifício de material para aumentar a pressão e executar o objetivo principal do jogo, que é o checkmate. O rei está vulnerável, o Morphy então vai para o ataque de uma forma demolidora. Cavalo toma B5. O cavalo tem um valor relativo maior do que o peão, então esse lance recebe um nome especial, sacrifício. Então o Morphy sacrificou o cavalo. Aí. Peão toma B5. Na prática, o que aconteceu? Houve a troca de um cavalo branco por um peão das pretas. Em termos gerais, seria já uma desvantagem material decisiva. Só que a posição das pretas é tão ruim, que a compensação de movimento dinâmico vale completamente a pena. Então, nós dizemos que o sacrifício ele compensa o déficit material. E agora? Bispo toma B5, cheque. Olha aí. O bispo ameaça o rei. O rei já está vulnerável. Cavalo que está em B, D7. Esse é aquele caso que eu tenho que informar a casa de saída, porque esse cavalo também poderia vir para cá. Este aqui, obviamente, é melhor, porque esse cavalo está cravado. Se esse cavalo saísse, a dama poderia ser tomada. Então, cavalo de B, D7. Né? Mais um lance de desenvolvimento. Roque. Maior. Como que é o roque maior mesmo? O rei anda 2 casas para o lado da torre e a torre anda para o outro lado. Vai do outro lado do rei. Tá? Um lance de desenvolvimento com ganho de tempo. Veja como a posição das pretas, embora elas tendo uma peça a mais, continua altamente restringida. Os 2 cavalos estão pregados, estão cravados. Os 2 sob forte ameaça. Né? E, além de tudo, um dos defensores é o rei. Está verdadeiramente em maus lençóis. Tá? Muito bem. Dama, torre, né? D8. Aumentando aí o número de defensores. E aí o Morphy, nessa situação, seguramente viu uma oportunidade interessante. Essa aqui é interessante, uma ideia interessante do xadrez. Olhando numa situação assim, tentar ver o futuro possível, o que pode acontecer. E começamos a ter ideias, imaginar coisas, como por exemplo, se eu não tivesse este cavalo, nem essa dama, nem esse bispo, nem esse cavalo, e a torre eventualmente viesse para cá, eu teria uma situação de checkmate. Quer ver? Olha só.
essa situação não acontece no tabuleiro, mas ele imaginou isso daí. Imaginação é mais importante do que o cálculo concreto. Aqui, ó. Então ele tem o que aqui? Uma ideia. Ah, se eu conseguisse fazer isso, era checkmate. É checkmate, porque o rei não pode sair, nem pode tomar a torre. Agora vem a questão. Eu não tenho essa situação no tabuleiro. Será que eu posso construí-la? Será que eu posso fazer com que essa ideia se concretize? O Murphy não tem dúvida. Ele vai para a concretização daquilo que é uma ideia. Torre, toma D7. Sacrificando mais material. Por quê? Porque a torre tem um valor relativo maior do que o cavalo. Então, torre, toma D7. Torre, toma D7, eliminando uma das peças defensoras aí do rei. Né? Torre, toma D7. Paciência. Torre, D1. Por quê? Lembra que a torre tem que entrar ali. Tem que trazer a outra torre. Ah, mas agora eu posso tomar. Não pode, porque a torre agora é que está cravada. Né? Torre D1. Olha os atores se movendo para compor aquela ideia. Dama E6. As pretas ainda continuam lutando pelo respiro da posição. Liberar a ação do bispo. Mas para o Murphy, é a liberação daquela diagonal que ele imaginou. Lembra? Olha lá. A dama saiu daquela diagonal. Muito bem. E agora? Bispo toma D7, cheque. Ameaçando o rei e ameaçando a dama. Como a dama já não está mais, o cavalo não está mais cravado, ele pode tomar o bispo. E aí nós estamos quase lá na ideia do Murphy. Veja só a diagonal. Livre. A única coisa que atrapalha é esse cavalo. Se esse cavalo não estivesse aqui, seria checkmate. Será que existe alguma forma de retirar esse cavalo? Pense um pouquinho. O Murphy já tinha visto isso lá atrás. Eu tenho que tirar esse cavalo daqui. Descobriu? O lance lindo é esse aqui, ó. Dama B8, cheque. Observa que o rei não tem para onde escapar. Aqui a dama cobre, aqui o bispo também está monitorando. A única defesa é tomar. E o cavalo toma satisfeito a dama, porque a dama foi sacrificada. Olha aí, sumiu a dama. As pretas agora têm grande vantagem material. Só que a posição está perdida para ela. Por quê? Torre D8. Checkmate. Então observe, no xadrez, o que vale é a posição. Murphy jogando sempre com a ideia, desenvolvimento acima de tudo, aumentar o raio de ação das peças, abre mão do que a gente acredita que seja uma vantagem decisiva, que é a vantagem material. Mas o mais importante é a posição. As pretas têm vantagem material, porém, o seu rei será inevitavelmente capturado no próximo lance, se houvesse esse próximo lance. Ou seja, é uma situação de checkmate. Uma partida maravilhosa que nos ensina bastante, não somente o valor relativo das peças, mas a importância de ter essas regras de abertura importantes, que são domínio central, desenvolvimento das peças rápido e efetivo e valorizar a posição de uma forma mais importante do que o equilíbrio material. As pretas praticamente não conseguiram sair do começo. Foram varridas pela ideia genial do Murphy, que agora faz parte do seu conteúdo. Graças a ele, nós podemos aprender com as suas partidas, né? E levar essas ideias adiante. Muitas delas talvez não sejam grandes obras de arte, mas seguramente será um prazer muito grande jogar aí com um adversário que por uma conta de nível de aprendizado não entende qual que é o valor do desenvolvimento e você que agora entende, consiga liquidar a partida rapidamente. Muito bem, assista o vídeo quantas vezes forem necessárias, execute a posição, tente projetar o que o Murphy pensou e tome posse de mais esses conhecimentos. Boas aventuras, boa partida, até a próxima. Muito bem, vou aproveitar também a oportunidade
desse bate-papo gostoso que a gente está tendo e ensinar o último movimento especial do xadrez, que é a tomada en passant, conforme eu prometi na abertura. Então vamos lá, vamos montar uma posição aqui para eu ensinar uma tomada bastante interessante. Não nasceu com o xadrez, ela foi uma evolução, né? Foi uma mudança que aconteceu no jogo e ela tem uma característica bastante peculiar e envolve somente o peão. Então eu vou montar a posição onde acontece só os atores principais, tá legal? Aí no decorrer das partidas, quando aparecerem, essa situação vai aparecer num contexto maior, aí nós identificamos ela. Por hora vamos montar os ingredientes principais com os atores fundamentais aí, tá? Então vamos lá. Então é comum isso no xadrez, nós montarmos posições e aprendermos com as posições. É interessante deixar os reis, né? Porque os reis são os valores absolutos, não tem posição que não tenha um rei. Então vamos supor que eu tenha uma situação assim, tá? Esse peão aqui das brancas está na quinta casa, 1, 2, 3, 4, 5, e o peão das pretas está na sua posição inicial. Aí, o lance das pretas, elas têm a oportunidade de mover uma ou duas casas, certo? Vamos supor que ela decida por mover duas casas. Esse peão pode tomar esse peão? O peão das brancas pode tomar as pretas? Bom, pelo que a gente aprendeu até agora, não. Porque se ele se movesse aqui, aí sim o peão ataca aqui na diagonal, que eu poderia tomar, tá? Mas aqui, aparentemente, não. Por quê? Porque ele está aqui na lateral, o peão não toma dessa forma. Só que nessa situação particular, pode. Então, quando o peão estiver na quinta casa e o peão adversário, no seu primeiro movimento, andar duas de uma vez, você pode tomar assim, tá? Então, veja só, ele tomou na passagem, ó. O peão passou por ele, ele tomou na passagem. Nós chamamos de tomada en passant, tá? Na passagem, né? Do francês, na passagem. Então, vamos lá, de novo. O peão anda duas casas, o que você pode fazer? Tomar na passagem. Tá legal? Essa aqui é a tomada en passant. Se ele se mover aqui e você não tomar, e em seguida ele mover aqui, pode tomar assim? Não. A oportunidade é única. Veio aqui, as brancas têm que tomar decisão. Ou tomam en passant, ou não tomam nunca mais esse peão aqui en passant. Tá joia? Então, vamos imaginar que fosse a situação contrária. O peão das pretas está aqui na quinta casa. Eu tenho aqui essa peão das brancas aqui, em F2. Jogo aqui, as pretas podem tomar, mas elas não tomam, executam outro lance, por exemplo, do rei. Jogo aqui. Posso tomar en passant? Não. Agora, e se as brancas tivessem movido de uma vez? Eu posso, nesta próxima jogada, e só nessa, tomar en passant. Fica a meu critério. Se eu deixar a oportunidade passar, como eu já falei, a oportunidade passou, você não toma. Tá legal? Então, essa é uma tomada especial que não acontece de maneira muito frequente, mas quando acontece a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque a oportunidade é única. Ou você toma, ou você não toma. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Com isso, nós já cobrimos todos os movimentos das peças, inclusive os especiais, as regras básicas de abertura, que é domínio central e raio de ação das peças, movimentação. Agora nos resta o quê? Adentrar no universo do xadrez e começar a praticar, estudando partidas, estudando estratégias. É o que nós faremos daqui para diante. Se vamos chegar lá adiante, nós vamos nos apoiar em ombros gigantes, como o próprio Isaac Newton nos ensinou. Vamos pegar uma partida de um mestre, entender como que ele pensa, qual foram essas ideias, e aprendendo, partida por partida, novos ingredientes para dominarmos essa arte maravilhosa que é o jogo de xadrez. Eu espero que você tenha boas partidas, uma excelente experiência de prazer com o xadrez e grandes aventuras. Até a próxima!